Às vezes não paramos para pensar que nossos conceitos, vivências e aquilo que fazemos depende muito da nossa infância e da nossa criação. Imagine então uma criança que teve sua infância destruída, corrompida e sofreu muito. Quando cresceu, guardou dentro de si uma raiva muito grande e com isso fez uma grande destruição por onde passava. Sejam todos bem-vindos a mais uma investigação em série com Pedro Alonso Lopes, conhecido como o Monstro dos Andes. Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Para quem está chegando agora, nós temos vídeos todos os domingos às 7 horas da noite e temos o Instagram do Investigação em Série. Então quem gosta de conversar, trocar ideias ou queira me indicar algum caso, só me seguir nas redes sociais. Então antes da gente começar o nosso caso de hoje, já deixa seu like aqui embaixo que vai me ajudar muito na divulgação. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Vou deixar aqui na descrição a playlist de Investigação em Série para que vocês possam maratonar os outros vídeos que já tem aqui no canal. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. Pedro Alonso Lopes nasceu no dia 8 de outubro de 1948 em Tolima, Santa Isabel, na Colômbia. Ele foi o sétimo de 13 filhos de Benilda Lopes e Midardo. Seus primeiros anos de vida não foram fáceis. Pedro nasceu em uma família muito humilde e tinha muitos irmãos, o que dificultava um pouco o sustento da família. E quando ainda era criança, seu pai foi assassinado na porta da sua casa com 6 tiros. Após essa tragédia, como uma única forma de sustento, a sua mãe passou a trabalhar como prostituta, se tornando famosa na região onde moravam. A Benilda, como não tinha condição de ter um local reservado para fazer esses atendimentos, era na casa dela mesma, onde ela morava com as crianças. E a maioria dos atendimentos, as crianças estavam em casa. E como forma de separar o cômodo que ela trabalhava com o cômodo onde ficavam as crianças, ela colocava uma cortina no meio. Só que isso não impedia que Pedro presenciasse todo esse atendimento. Tanto que ele escutava e às vezes ele assistia também. Com isso, acabou levando Pedro a desenvolver uma curiosidade precoce e descontrolada por sexo para uma criança da sua idade, que era 8 anos. Pedro acabou acariciando as partes íntimas de sua irmã mais nova. A sua mãe não aceitou aquela situação e ficou extremamente nervosa com Pedro e acabou expulsando ele de casa. E essa versão que eu acabei de contar para vocês foi o Pedro que disse em algumas entrevistas no futuro. Já a mãe dele nega tudo. Ela falou que ela nunca expulsou ele de casa e ele que fugiu. E é aqui que começamos a falar de uma criança com apenas 8 anos de idade vivendo nas ruas, passando fome, passando frio, vivendo em situações extremas para qualquer ser humano. O Pedro chegou até Bogotá, capital da Colômbia, continuou morando nas ruas por algum tempo, até que um homem de meia idade o encontrou e ofereceu abrigo e comida. Mas o pior ainda estava por vir. O homem que Pedro acabou de conhecer era um pedófilo e em nenhum momento as intenções dele eram de realmente ajudar o Pedro. É lógico que o Pedro ele ficou super iludido com as promessas de ajuda desse homem, mas era tudo mentira. E esse homem acabou abusando sexualmente dele todos os dias. Ele manteve o Pedro em cativeiro por um bom tempo, até que ele conseguiu fugir, mas ele não tinha para onde ir. Então ele acabou voltando para as ruas. E já chegando nas ruas, o Pedro ele passou por muitas dificuldades, grandes desafios para comer, para se vestir, para ter um lugar onde ele conseguir ficar e se esconder das pessoas que queriam prejudicar ele. Então, para o Pedro era muito complicado porque ele lutava todos os dias pela sua sobrevivência. Então, sem muitas alternativas, ele começou a cometer pequenos delitos e ele foi preso quando ele tinha 18 anos de idade, quando ele furtou um carro. Já na prisão, o Pedro acabou sofrendo uma agressão e foi violentado por uma gangue que deixou Pedro entre a vida e a morte, mas conseguiu se recuperar. Quando ele melhorou, ele carregava uma raiva muito grande dos homens que tinham feito aquilo com ele e jurou se vingar. Foi quando ele assassinou 4 integrantes da gangue, cortando a garganta de cada um.
Depois dos assassinatos, a pena de Pedro se manteve a mesma, pois foi considerado um ato de legítima defesa e em 1978 Pedro conseguiu sua liberdade. Após sair da prisão, o Pedro ele não tinha para onde ir, então ele decidiu se mudar para o Peru e foi viver como nômade, se mudando de um lugar para o outro. Só que foi aí que aconteceu algo muito estranho com ele e nós temos que pensar todo o histórico da vida do Pedro. Todos os abusos que ele passou, todas as dificuldades na prisão, com a mãe, com todo mundo. Isso é muito válido a gente pensar um pouco. Então todos esses fatores contribuíram para que a vontade dele de matar, de se vingar, crescesse, ganhasse muita força dentro dele, tanto que isso se tornou um prazer para ele. E após ele matar alguns membros da gangue, ele percebeu uma sensação boa nesse ato de matar pessoas. Eu sei que é bizarro, mas foi isso que aconteceu. Com isso, o Pedro ele foi procurar por novas vítimas e de acordo com as investigações, porque eles estavam procurando o culpado de algumas mortes, foi relatado que 3 crianças morriam por semana. E todas elas eram alvo de Pedro, que buscava por um padrão. Isso mesmo, gente, ele tinha um padrão para buscar novas vítimas, que eram meninas de 8 até 13 anos de idade. A estratégia dele era a seguinte: antes de ele raptar essa criança, ele a seguia por 1 ou 2 dias para saber a rotina dela, com quem ela ficava, onde ela ficava, se ela era muito protegida, se ela não era muito protegida, qual o momento certo que ele poderia abordar essa criança. Então ele fazia uma análise do ambiente, da criança, da família antes de atacar. Depois disso, ele se aproximava oferecendo algum tipo de objeto atrativo para essa criança, lembrando que ele ficava em regiões mais pobres, então era muito mais fácil enganar essas meninas. O Pedro, ele dizia para as meninas que ele tinha algo que poderia ajudar a mãe delas. E é óbvio que elas acreditavam porque elas queriam ajudar as mães que estavam passando por alguma necessidade. Então, imediatamente, elas o acompanhavam. E era nesse momento que o Pedro colocava em prática o seu fascínio por morte e sofrimento. À noite, ele passava espancando essas meninas e obrigava elas a terem relações sexuais com ele. Só que, infelizmente, sempre no horário da manhã, ele matava todas as meninas estranguladas. Ele dizia que gostava de ver a vida esvaiando por seus olhos e o contraste do nascer do sol fazia com que tudo ficasse mais bonito. Além de gostar de causar todo esse sofrimento, o Pedro também costumava amontoar os corpos de pelo menos 4 vítimas para ter um momento que eu vou dizer muito bizarro. Não tem outra palavra para descrever isso. Porque ele considerava um chá da tarde, para que ele pudesse conversar com os cadáveres imaginando que elas estavam vivas. E após terminar seu café, ele enterrava e seguia para outro local em busca de novas vítimas. Pedro assassinou cerca de 100 meninas em cada país que passou. Ele sempre buscava por meninas que estavam ajudando suas mães ou que estivessem pedindo alguma coisa na rua e normalmente pobres. Ele também dizia que as meninas equatorianas eram muito mais gentis, confiáveis e eram tão inocentes que era muito mais fácil de manipular elas. E, gente, o mais estranho disso tudo é que ele tinha um objetivo em matar essas crianças. Ele dizia que era para salvar, pois o mundo era cruel demais e ele matando essas meninas até 13 anos de idade, a inocência delas estaria preservada. Então, se elas estivessem mortas, primeiro que elas nunca iam perder a inocência delas. Segundo, que elas não iam precisar enfrentar uma vida de pobreza. Com isso, o Pedro ele se auto-intitulava uma espécie de anjo salvador. Estranho isso. Depois de algum tempo e com um número muito grande de meninas desaparecidas, a polícia do Peru, Equador e Colômbia começaram a investigar. Só que o Pedro, gente, era um nômade. Ele não ficava em um local por muito tempo ou na mesma região. Então ele estava sempre de mudança. E também uma coisa muito significativa, que faz toda a diferença na história, nesse caso de hoje, é que ele enterrava os corpos dele. Então, como que a polícia ia encontrar? E como a polícia não encontrou nada, eles consideraram esses desaparecimentos dessas meninas como uma atividade de prostituição e também de exploração sexual infantil. Só que no dia 9 de março de 1980, o Pedro ele estava em uma feira livre em Ambato, que fica localizado no Equador. E ele avistou uma menina que parecia estar sozinha.
e ele decidiu se aproximar. Só que essa menina era filha de um feirante que estava no local e ele percebeu que o Pedro estava se aproximando dela. E foi nesse exato momento que ele viu tudo isso que ele saiu correndo em direção aos dois e ele saiu gritando, falando para os outros feirantes agarrar o Pedro. A polícia foi chamada no local e o Pedro foi levado para a delegacia, só que ele decidiu falar absolutamente nada. Só que os policiais tiveram uma ideia. Eles decidiram chamar um padre, que na verdade era um policial disfarçado, e esse policial entrou lá dentro na sala, conversou com Pedro para tentar acalmar ele e o fez rezar. Após algum tempo de conversa, finalmente o Pedro ele decidiu confessar todos os seus crimes. E foram 110 meninas equatorianas, 110 meninas colombianas e 100 peruanas. É lógico que a polícia não acreditou na confissão do Pedro, pois eram muitas mortes. Então, para provar que estava falando a verdade, ele os levou nos túmulos de 57 vítimas que ele se lembrava de ter enterrado próximo daquele local. Naquela época, a pena máxima para homicídio no Equador era de 16 anos. E o Pedro, ele foi condenado por matar 110 meninas e ele passou 14 anos em uma prisão no Equador. Depois desses 14 anos, ele foi deportado para a Colômbia por bom comportamento e ele passou 3 anos em um hospital psiquiátrico. Em 1998, o Pedro ele saiu do hospital psiquiátrico e ele foi direto procurar a sua mãe pedindo dinheiro porque ele queria viajar. Ela deu dinheiro para ele e ele nunca mais foi visto. Em 2002, ele apareceu nos radares da polícia porque ele cometeu mais outro homicídio, mas ele nunca foi encontrado. Ele ficou um bom tempo na lista de procurados da Interpol e eles têm uma base de tempo de atividade criminosa do Pedro, que foi de 1969 a 2002. Também tem uma base de quantas meninas ele tenha matado, que foi 350, mas ele foi condenado oficialmente por matar 110 meninas. E uma curiosidade que eu achei super interessante para trazer para vocês é o motivo do apelido dele, que é chamado de Monstro dos Andes. É porque todas as meninas que ele matou que viviam no Peru, elas eram de uma tribo da Cordilheira dos Andes. Ninguém sabe o paradeiro do Pedro, parece que a terra engoliu ele, mas se ele estiver vivo hoje em dia, ele tem 72 anos de idade. É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso, se vocês já conheciam. Deixa o seu like também, que vai me ajudar muito na divulgação. E se inscreva no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!